Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Iniciaremos então o nosso webinar de parametrização da DIRF 2018, né? Exercício 2017. E meu nome é Sandra, sou Sandra Oliveira. Iremos iniciar hoje nosso encontro, né? Em relação ao webinar da DIRF, parametrização. E a nossa ideia aqui hoje, o nosso objetivo é transmitir informações que façam com que vocês realizem a geração do arquivo da DIRF e, posteriormente, fazer a sua transmissão para a Receita Federal e suas devidas conferências no sistema do sistema Globos, ok? O sistema da folha de pagamento. Então, eu irei realizar essa apresentação e, no final, peço a vocês, havendo dúvida, pode estar informando aqui no nosso bate-papo. Eu vou repetir a pergunta, né, para que todos escutem a dúvida do colega e agregue conhecimento a todos que estão participando, ok? Nesse momento eu estarei desativando o som de vocês para que não haja interferência e vamos seguir então na nossa apresentação, tá bom? Agradeço a todos que estão em sala e um ótimo webinar para a gente, ok? Então vamos lá. Pessoal, é importante destacar que a DIRF, que é uma declaração do imposto de renda retido na fonte, tem o objetivo de declarar informações para a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, eu vou mostrar para vocês hoje aqui no Globos as principais informações para que seja possível fazer a geração desse arquivo e também deixá-los a par que o prazo de entrega do arquivo da DIRF é agora até dia 28 de fevereiro de 2018, ok? Então, importante ficar atento aí aos prazos. Pessoal, o primeiro passo, eu vou mostrar para vocês como realizar a parametrização da DIRF no sistema do Globos. Então, o que a gente pede? Primeiro passo, Sandra, vou iniciar agora a fazer minha DIRF. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar lá no menu Encerramento Mensal, selecionar a minha empresa, marcar a folha de 13º salário e realizar o encerramento mensal do 13º. Importante, pessoal, é necessário fazer a realização do encerramento da folha do 13º salário, pois senão essas informações não serão levadas no arquivo da DIRF. Então, o primeiro passo a ser feito é realizar o encerramento da folha do 13º salário. Falaremos agora dos agrupamentos. No sistema do Globos, temos os agrupamentos que precisam ser feitos para que todas as informações sejam destinadas aos seus respectivos campos de forma corretamente. Então, o que acontece? O primeiro agrupamento a ser feito é o agrupamento 50. O agrupamento 50 é o agrupamento de rendimento tributável, férias pagas. Nesse agrupamento será associado os eventos de férias, 1/3 de férias, todos os eventos que possuem incidência para o imposto de renda. Então, para enxergar esse agrupamento, é necessário que você vá até o menu Cadastros, Eventos, Agrupamento de Eventos. Importante, pessoal, não associar nesse agrupamento eventos que não tenha incidência para o imposto de renda, não associar. Então, por exemplo, abono pecuniário, 1/3 de abono pecuniário, médias do abono pecuniário, 1/3 dessas médias, ou seja, tudo que for de natureza que não tem incidência para o imposto de renda, não pode ser associado. Então, é necessário verificar esse ponto destacado para que o seu arquivo seja gerado com sucesso, ok? Falando ainda de agrupamento. O agrupamento 51 é o agrupamento que é destinado para que você
associe o evento de INSS. Então, você vai associar o seu evento de INSS de férias, tá? Que é o agrupamento 51, é o agrupamento INSS de férias. Você vai associar esse evento e gravar. E também temos o agrupamento 52, que é bem semelhante, só que é o agrupamento de IRF férias. Você vai associar o seu evento de IRR férias e vai gravar, como fez anteriormente com o do INSS, ok? Próximo agrupamento, pessoal. O agrupamento 60 é o agrupamento de rendimento tributável de 13º salário. O agrupamento 60 serão associados eventos que são de quitação de natureza de 13º salário. Então, após associar esses eventos, você grava e você já tem a informação necessária dos rendimentos tributáveis em relação ao 13º salário na quitação. O agrupamento 61 é o agrupamento do INSS do 13º. Então, você associa o evento de INSS e, posteriormente, já tem essa informação parametrizada. Para o agrupamento 62, é necessário também fazer a associação do evento de IRRF de 13º salário. Então, semelhante ao que você fez do INSS 13º salário, no agrupamento 62 será associado o evento de imposto de renda de 13º salário, ok? Próximo agrupamento, pessoal. Importante também esse agrupamento que eu vou falar agora, que é o agrupamento 600. Vamos lá. O agrupamento 600, pessoal, é o agrupamento que é destinado para informações de assistência médica no informe de rendimento. Então, tanto assistência médica e odontológica são parametrizados nesse agrupamento. Importante, Sandra, eu tenho tanto assistência médica, tanto odontológica. Então, o que é necessário fazer? Você cria um agrupamento 1, por exemplo, associa os eventos de assistência médica e no agrupamento 2, você associa os seus eventos de assistência odontológica. Então, é importante você ter esses dois agrupamentos para que a informação da DIRF seja levada o que se refere à assistência médica e o que se refere à assistência odontológica. Então, o agrupamento 600 ele tem essa finalidade, que você cria um código para associar os eventos de assistência médica e, posteriormente, você cria um segundo código para assistência odontológica e associa os seus eventos que você possui em tela. Pessoal, falando ainda sobre assistência médica e odontológica, lá no nosso menu Cadastros Gerais, Assistência Médica, é necessário que sejam informados os dados da assistência médica, tanto também da odontológica, como além da descrição, CNPJ, um registro que é muito importante, o da ANS, ele é exigido e também levado para a DIRF. Então, nessa tela, você encontra essas informações, tanto para assistência médica, tanto para odontológica. O cadastro da assistência médica é em cadastros gerais de assistência médica, e da odontológica é em cadastros gerais de assistência odontológica. Tanto um quanto o outro, é necessário que você informe esses dados para que sejam levados para a DIRF. Importante também, nesse cadastro de assistência médica, observem nessa tela que existe um campo chamado percentual do valor do plano para o titular para uso da DIRF. Pessoal, atenção, esse campo ele é utilizado somente para os clientes que utilizam o desconto tanto da assistência médica ou da assistência odontológica, que são eventos separados, no único evento. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu não tenho um evento informando o quanto é o desconto de assistência médica, por exemplo, do titular, e um outro evento informando o quanto que é o desconto do dependente. No momento que eu resolvi fazer esse desconto, eu decidi descontar no único evento
a soma dos dois. Então, o que eu tenho do titular e do dependente, hoje eu tenho essa informação no único evento. Se isso ocorrer na empresa de vocês, e você quer que na DIRF leve um percentual para o titular e um percentual para o dependente, aí esse campo aqui é utilizado. Por exemplo, se eu colocar aqui 50%, ele vai levar 50% do valor para o titular e mais 50% para o dependente. E assim, a sua equivalência de acordo com o percentual. Importante destacar que esse campo aqui de percentual, ele não é necessário ser informado caso o cliente já trabalhe com a tabela de parametrização da assistência médica que eu vou mostrar posteriormente. Ou seja, temos no sistema uma tabela de assistência médica que ela é destinada ao dependente e ao funcionário para que esses valores já saiam separados em eventos distintos. Então, se o cliente já trabalha dessa forma, então esse campo aqui ele é ignorado, não precisa ser informado o percentual, tá? Vou mostrar a próxima tela para vocês entenderem. Então, aqui você tem o histórico da assistência médica. No histórico da assistência médica, é importante destacar que lá no cadastro funcionário histórico de código assistência médica, você vai selecionar o funcionário, informar em qual plano médico e o odontológico, que é no menu cadastro funcionários, histórico de código de plano odontológico, o funcionário está participando. Essa mesma tela, pessoal, também existe para o dependente, tá? Tanto para o funcionário, tem o menu também do dependente. Então, é importante destacar o quê? Que esse histórico, ele não pode ser excluído. Como excluído? Como eu vou explicar essa situação? Por exemplo, se o funcionário hoje ele tem um código de assistência médica de um determinado plano e depois a empresa muda de plano e oferece um outro plano para o funcionário, é necessário entrar com uma nova vigência com o plano novo que esse funcionário fez a adesão. Por quê? Esse histórico ele é fundamental, é de grande importância para a DIRF. Então, uma vez que eu tenho o histórico cadastrado, eu permaneço com ele e, à medida que houver alguma mudança do plano, eu entro com um novo histórico informando ao sistema a partir de quando nasce essa nova vigência. É importante a gente manter esse histórico com a informação correta. Por quê? Mesmo que o funcionário tenha tido mais de um plano no ano, se eu tenho esse histórico cadastrado corretamente, a minha DIRF vai apurar os valores que ele teve até um determinado mês do plano antigo e os restantes dos outros meses já com o plano novo, tá? Então, a importância de você cadastrar aqui esse histórico e não excluir ou cancelar, né, um histórico anterior, de modo que você perca essas informações, ok? Então, essa é aí a dica que a gente deixa em relação ao histórico da assistência médica e da odontológica também segue o mesmo raciocínio, ok? Pessoal, vamos falar agora então da geração no Globos da DIRF e do informe de rendimento, ok? É importante destacar que para os clientes que já possuem a parametrização feita no ano anterior, o sistema ele tem um recurso. Se você entrar lá no menu Rotinas Anuais, DIRF e Informe de Rendimentos, ao informar o ano atual, que é da geração da DIRF, que é o do ano de 2017, o sistema irá te apresentar uma mensagem dizendo: ano base não calculado, deseja resgatar as parametrizações do ano anterior? Ao marcar que sim, você vai resgatar, né, as informações do ano anterior e importante fazer a conferência, né? Você resgata para você já ter como parâmetro que você fez no ano anterior e mostraremos na sequência como realizar a conferência, tá, pessoal? Então, vamos lá. Pessoal, importante, apuração da DIRF. Existem dois métodos de apuração. Para empresas que atuam em regime caixa e empresas que atuam em regime competência, ok? Vou explicar. Começaremos falando das empresas que atuam em regime caixa. Então, pessoal, vamos lá. Estamos na tela de geração da DIRF. Vou selecionar lá o código da minha empresa. Ano base, 2017. Imaginamos que o meu regime de pagamento é o caixa. Informo lá o caixa e coloco o meu período do ano exercício, que é
de 1 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017. E quando eu realizei o pagamento, o cálculo, né, a competência no sistema do meu 13º salário. Então, exemplo, se foi feito no mês padrão, que é 20 de dezembro de 2017, eu informo aqui em tela para continuar a realizar a minha conferência e geração do arquivo da DIRF. Pessoal, importante destacar, para empresas que atuam em regime caixa, a conferência ela é diferenciada em relação às empresas que atuam em regime competência. E também acho até importante destacar que em nosso manual feito para a DIRF, nós destacamos como fazer a conferência de valores para empresas que atuam em regime caixa e para empresas que atuam em regime competência. Existem algumas diferenças de empresas que atuam em regime caixa, né? Porque a apuração do imposto de renda para empresas que atuam em regime caixa, ela é diferenciada. Então, por exemplo, a minha folha de pagamento que eu fechei em 31 de dezembro de 2016, ela foi paga no 5º dia útil de janeiro de 2018. Então, dessa forma, se o meu pagamento ocorreu em janeiro de 2018, se a minha folha de 31/12 de 2016 aconteceu em janeiro de 2017, falei o ano errado anteriormente, então o que acontece? Eu atuo com regime caixa. Então, o fato gerador do imposto de renda é quando ocorre o pagamento. Em resumo, a minha folha de dezembro de 2016, ela entra para a minha conferência de janeiro de 2017, devido à data do pagamento. Então, para as empresas que atuam em regime caixa, em resumo, elas vão observar a ficha financeira do funcionário a partir de 31 de dezembro de 2016 até 30/11 de 2017, né? Então, essa questão gera um pouquinho de dúvida para a gente em relação aos atendimentos que a gente presencia no suporte. Então, é uma das questões que é importante avaliar quando você tem atuação aí no seu regime de caixa, né? E claro que também para as empresas que atuam em regime caixa, muda também a questão da apuração do imposto de renda. Então, é importante bater um papo com o contador da empresa para caso tenha dúvida nesse ponto, ok? Então, vamos partir para a parametrização nesse exemplo que citamos de regime caixa. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho de regime competência. Observem que no sistema você tem lá o campo regime, né? Na hora do preenchimento da tela. Então, quando você marca competência, significa que a apuração que você vai fazer de conferência de valores vai ser dentro do ano. Então, de fato, você vai pegar a ficha financeira de janeiro de 2017 até dezembro de 2017, né? Então, a conferência ela é um pouquinho diferenciada. E o campo de competência do 13º é a mesma regra. É informada a competência quando foi pago o 13º salário, tá? Pessoal, eu vou passar uma dica aqui para vocês que é bem importante. É interessante observar o seguinte. Existem algumas situações dentro do exercício, né, do ano, que o funcionário tira férias, né? Então, acontece do funcionário receber pagamento dentro de um determinado mês e mais as férias também. Então, de repente, o funcionário iniciou as férias lá 1º de janeiro, vamos usar o outro mês, vai. O funcionário iniciou as férias 1º de março e o pagamento aconteceu em fevereiro. Então, aquele mês de conferência, ele vai ficar com um valor muito mais alto do que os outros meses. Por quê? Além do valor mensal que ele tem a receber, que ele teve a receber naquele exercício, ele teve também férias que foram pagas dentro do mesmo mês, né? Então, é importante observar, está conferindo lá o funcionário e vendo que ele tem um valor muito alto em relação aos outros meses, observa se não tem férias, a data de pagamento, que com certeza isso vai fazer com que os valores fiquem mais altos quando houver esse tipo de situação, ok? Então é só uma dica. Vamos partir para o próximo slide.
Pessoal, na geração lá do arquivo da DIRF, a primeira abinha que a gente destaca aqui no slide é o tipo de declaração. Então, quando você está fazendo o primeiro envio, é original, né? Caso faça uma retificação, ele vai mudar para R, que é a retificadora. O número do recibo, que é ao lado, ele só vai habilitar no momento em que for uma retificação, porque aí você vai ter o número da original e você vai informar no campo o número do recibo. A situação da declaração, ao você selecionar a setinha, você vai verificar em qual situação você se enquadra, se é de extinção ou de declaração de extinção. Então, isso depende do que você está declarando na Receita Federal. A data do evento, esse campo ele só será habilitado em caso de extinção, tá? Caso contrário, ele não será habilitado. A natureza do declarante, você também vai clicar com a seta para baixo e verificar em qual natureza está enquadrado. Aqui nós vamos falar um pouquinho das opções que existem em tela. Então, por exemplo, apenas funcionários com retenção de R. Se eu quero fazer uma conferência somente daqueles que possuem retenção de R, eu marco essa opção, tá? Só tomem cuidado, porque às vezes o funcionário não tem retenção de R na empresa, mas se ele tiver um vínculo numa outra empresa e tiver a retenção de R, ele precisa declarar os dois rendimentos, tá? Então, atenção a esse ponto. Aí existe um outro campo, com rendimento superior a. Este campo com rendimento superior é quando você quer informar apenas os rendimentos que você deseja que seja superior a um determinado valor. Aí é informado aqui neste campo, ok? Valores de férias valores de férias na data do pagamento. Então, assim, se você quer que na apresentação de valores, entre os valores de férias, considerando a data do pagamento, aí é marcado essa opção, ok? Aí tem outro campo aqui, valores de quitação na data do pagamento. Aí também é o mesmo critério, é só marcar a opção. Próximo campo, especificar outros rendimentos não tributáveis. Então, pessoal, se eu quero saber quais são os rendimentos não tributáveis, eu marco essa opção. Totalizar a listagem de conferência. Para que haja a totalização, você também pode marcar essa opção. Imprimir detalhamento de conferência. Eu vou destacar bastante sobre esse ponto. Por quê? Essa opção de imprimir detalhamento de conferência, ela é de extrema importância para quando você está com dúvida em relação a valores apresentados na listagem de algum funcionário. Então, Sandra, vou gerar minha DIRF, já observei que tem alguns valores que não estou conseguindo identificar. Primeira coisa, marcar a opção da impressão, imprimir detalhamento dos rendimentos. Por quê? Esse detalhamento, ele é minucioso, ele vai trazer mês a mês, cada evento, a composição de cada valor que foi levado. Você vai entender o que ele está levando naquele campo, o que está sendo considerado num campo que a princípio não ficou claro. Então, é muito importante observar esse detalhamento e também é possível marcar apenas um funcionário que esteja com dúvida no momento do filtro de tela para fazer sua devida transferência, ok? Funcionários transferidos entre filiais. Serão visualizados todos os funcionários que foi transferido entre filiais no ano base. Importante, pessoal, dependendo do período que o funcionário foi transferido, ele vai ter dois informes. Então, um da empresa onde ele estava, né, o período em que trabalhou, e a empresa de destino, tá? Então, observem essa variável também, ok? Imprimir dependentes para despesas médicas. Esse campo também ele vai trazer informações tanto dos dependentes e de despesas médicas e odontológicas e é importante também para a conferência, ok? Pessoal, esse último campo que eu vou mostrar agora na tela, que é detalhar o alimentando referente às informações de pensionistas, dependentes associados ao pensionistas, ele é um campo novo no Globos, tá? Por quê? No layout da DIRF foi disponibilizado a opção de você associar o alimentando ao pensionista. Então, pessoal, vamos falar como que era feito hoje na prática.
Atualmente, como que era feito? As pessoas, usualmente, no departamento pessoal, o funcionário ele entregava, né, os dados lá da mãe, né, no caso, a mãe da criança, e o valor de pensão era destinado para a mãe, que é quem detinha aí, por exemplo, a responsabilidade do filho, né? Então, a DIRF abriu no layout o campo para ser informado quem de fato é o alimentando, ou seja, quem de fato é a criança. Quem é a criança que recebe esse valor de pensão? Tá? Então, eles pedem tanto nome, data de nascimento, CPF. É importante acompanhar que a Receita Federal ela está cada vez mais pedindo informações de CPF, independente até da idade. Né? Então, a gente está observando que está sendo solicitado até CPF de 8 anos, né? Então, é importante vocês observarem essa questão do CPF pelo fator de que vai se tornar realmente um campo obrigatório, né? A gente estava aqui estudando que para o próximo exercício da DIF, eles vão querer a partir do nascimento já com CPF. Então, se vocês observarem, está tendo até uma mudança de cultura. A criança hoje em dia já nasce até com a informação do CPF, né? Então, para só mencionar esse campo novo na DIRF, hoje você tem essa opção de cadastrar o alimentando e fazer a associação no cadastro do pensionista, ok? Então, posteriormente eu vou mostrar para vocês como que é feita essa associação. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Ok, é só para testar, tá? Vou continuar aqui, tá ok, pessoal? Desculpa interromper aí o raciocínio. Vamos lá. Então, pessoal, só retransmitindo aí o pensamento, esse campo de pensionista que se trata, na verdade, do alimentando, né? Que o pensionista sempre existiu, ele é um campo novo e a DIRF ele não trata ainda como obrigatoriedade. A gente está tendo bastante acionamento no suporte referente a isso, mas a DIRF quer saber quem é o alimentando que está recebendo a informação. Então, por isso que a gente adicionou esse flag de detalhar. Aí, mais para frente, eu vou mostrar para vocês em tela onde fazer essa associação, tá? Acreditamos ser importante ter essa informação. Mas também sabemos que toda mudança exige também informações do funcionário e a gente sabe que é difícil, mas a DIRF ela está pedindo isso em layout, tá ok? Então, vamos dar sequência. Pessoal, o campo que eu havia falado para vocês do alimentando, primeira coisa, lá no cadastro de funcionário, cadastro funcionário pensionista, foi adicionada essa abinha nova. Tá vendo aqui a aba dependentes DIRF? Ok, então nessa aba de dependentes DIRF vai ser associado quem quer o alimentando. Ó. Tá vendo o nosso exemplozinho aqui da Isabelle? Então a Isabelle, nesse caso aqui, seria a filha, ok? Então a filha que está recebendo o valor de pensão do funcionário. Então, a Receita Federal ela não quer saber mais a informação da mãe, e sim da criança que está recebendo a informação, ok? Agora vamos falar da aba geral 2. Vamos lá. Na aba geral 2, o primeiro campo, sócio ostensivo. Aqui a gente pede para informar se é ou não sócio ostensivo da empresa, ok? Aí vem o declarante depositário. Informar se o declarante é ou não declarante depositário. Declarante instituição de FCI.
Pessoal, essas informações, ela é muito específica da empresa, ok? Então, assim, é importante até confirmar com a parte contábil se tem ou não essa informação, se o declarante pagou rendimento no exterior, tá vendo que tem um campo de dependentes no exterior, se teve plano privado de assistência saúde. Então, essa informação aqui, ela é importante fazer toda a confirmação. Esse campo de plano privado de assistência à saúde é comum ter, né? Agora, pessoal, é importante destacar aqui, nesse campo de parentescos cadastrados. Então, hoje, por exemplo, hoje vocês podem ter no Globos o código de parentesco 1, que pode ser pai, pode ser mãe, pode ser filho, ou seja, cada cliente pode ter isso de uma forma. Só que lá na DIRF existe uma classificação que é da DIRF. Então, por exemplo, 4 é filho, 6 enteado, ou seja, a DIRF tem o código dela específico, certo? Então, a gente chama isso de depara. O que seria esse depara? Você vai selecionar o parentesco, né? Que seria, no caso, exemplo, o filho, e embaixo clicar em qual que é da DIRF. Então, você vai fazer isso um a um para fazer o depara do que você tem hoje no sistema para o que vai para a sua DIRF, ok? Mesmo que tenha feito ano passado, é importante observar para ver se está tudo ok e fazer essa conferência, certo? Então, vamos lá, pessoal. Responsável pelas informações. Pessoal, esse campo de responsável pelas informações, você precisa cadastrar os dados referente ao responsável e a filial responsável pelas informações. Quando você resgata essas informações, no momento que você está iniciando fazer a DIRF, que o sistema traz aquela mensagem e deseja resgatar os dados do ano anterior, o único campo em que a gente não resgata é esse campo do responsável. Por quê? Ele pode ficar passivo a erro. Se porventura o responsável da informação muda em relação ao ano anterior, você acaba passando desapercebido. Então, a gente deixa esse campo para todo ano ser informado. Então, todo ano você precisa validar, né, fazer a validação do responsável das informações, ok? Agora, a aba de pensão. Na aba de pensão, você vai associar os eventos que são pertinentes à pensão alimentícia, tá, pessoal? Seja pensão alimentícia de folha, de 13º, sobre férias, todos os eventos que a empresa possa vir ter. Agora, a aba de assistência médica titular. Também a mesma coisa, vai associar os eventos de assistência médica titular e também tem assistência médica dependentes e agregados. Também precisa ser associado nessa aba. O evento que você associar numa aba, ele não deixa você associar em outra. Então, vai ser eventos diferentes, tá? Aí tem a aba de plano odontológico titular, que também você precisa associar. Ah, não está levando informação para minha DIRF referente ao plano odontológico do meu titular. Associou o evento? Existe o agrupamento que falamos no início? Ou seja, são as primeiras coisas que nós observamos lá no suporte, tá? Então, plano odontológico dependente agregado, também associado os seus respectivos eventos, ok? Agora tem o outro campo, que é o de abono pecuniário. Aqui você vai inserir os eventos que são de natureza de abono pecuniário. Então, abono pecuniário, 1/3 de abono pecuniário, reflexo de o abono pecuniário, ou seja, tudo que tenha essa natureza. E moléstia grave, né? Associar os eventos que correspondem ao pagamento de moléstia grave. Se tiver algum funcionário que tenha passado ou esteja passando por essa situação, é associado esse evento aqui, ok? Não tributáveis. Aqui, pessoal, essa aba de não tributáveis, é necessário associar os eventos que não possuem tributação de imposto de renda, tá? Então, observar aqui quais são esses eventos que não possuem tributação para o imposto de renda, ok? Salário família, um exemplo disso, abono, entre outros que vocês possam vir ter. Tem a outra aba, que é a aba de indenização. Aí, no caso, essa aba é para ser
associado eventos que sejam de natureza de indenizações, ok, pessoal? Então, indenizações que tenham sido pagas em quitação, que seja de natureza indenizatória, aí você associa aqui nessa aba. Previdência privada. Se houver previdência privada, associe o evento de previdência privada para que leve lá para a DIRF. E o FAP, pessoal, que é o Fundo de Aposentadoria de Programa Individual, ele também tem uma aba específica para ser associada. Pessoal, importante aqui, nessa aba de autônomos, é importante associar para as suas categorias de autônomos qual que é o percentual que é levado para a DIRF. Então, a gente menciona aqui no nosso material alguns exemplos. Então, por exemplo, categoria 11 com percentual de 100%, categoria 13 com 100%, a 15, que é de contribuinte individual transportador autônomo, ela tem uma classificação diferenciada, que é de 10% sobre a base, ou seja, você precisa parametrizar aqui no sistema os percentuais de cada categoria, que a gente colocou 3 de exemplo, tá? A 11, a 13 e a 15. E se quiser saber algum autônomo que está sem categoria, pode clicar no check-in box aqui da tela e ele vai trazer os autônomos que estejam sem categoria, ok? Importante fazer essa conferência e é um tipo de situação que nos dá bastante acionamento, ok? Próxima tela, diária de ajuda de custo. Se houver eventos de diária de custo, é necessário fazer associação. Bolsa de estudo recebido pelo médico residente. Se tiver também situações de bolsa de estudo, é só realizar a associação do evento. Aqui nessa aba geral 3, pessoal, que está destacado aqui ao lado, se precisa levar alguma informação para o campo 7, você pode adicionar um texto aqui nessa linha, que ele vai direcionar essa informação para o campo 7, ok? Agora, pessoal, vamos falar do cálculo da DIRF? Observem aqui na tela que tem em destaque aqui o botãozinho calcular, certo? Então, Sandra, eu quero iniciar a fazer meu cálculo. Eu vou clicar aqui no botão calcular, ele vai seguir na tela de classificação para fazer, então, a geração do cálculo. Pessoal, o que é importante? No momento que está sendo feito conferências e você quer fazer o cálculo de um funcionário específico ou de um grupo de pessoas, você consegue fazer isso pelo grupo de classificação. Então, clicando na telinha do calcular, ele vai trazer a próxima tela, que é a tela de classificação, e você consegue calcular um funcionário individualmente, ou alguns funcionários, ou também a empresa toda mesmo, tá? Então, aqui é para, de fato, você fazer o cálculo e o sistema fazer a conexão daquilo que aconteceu na vida financeira dos funcionários durante aquele período, ok? Então, pessoal, como gerar o arquivo da DIRF, que é o sequência? Clicando aqui na opção arquivo, ele vai gerar para você um diretório, vai te apontar um diretório para você escolher, melhor dizendo, e você vai clicar lá para poder salvar o seu arquivinho da DIRF para poder depois fazer a importação no site da Receita Federal, tá? Então, esse processo de calcular e gerar o arquivo, ele é simples. Próxima opção que ele traz em tela é a listagem. Pessoal, essa listagem ela é importante. Observem que a listagem ele traz os dados do funcionário, tá? Aqui eu deixei só o código do funcionário, mas ele vai trazer o nome, tudo certinho. E tem lá os anos de janeiro a dezembro. A previdência oficial, a previdência privada se houver, as informações de dependente, pensão se houver, imposto de renda, assistência médica, odontológica. O que é importante destacar? A listagem, ela não vai trazer detalhada o que aconteceu na vida financeira do funcionário em janeiro, fevereiro, ele vai trazer os totais, né? As somas. Ah, esqueci de destacar, aqui também traz informação do 13º e do PLR, tá? Pessoal, entrando nesse ponto do PLR, o que é importante destacar? Já nos deparamos com algumas situações agora com o seguinte questionamento. Existem empresas que possuem apenas um evento de participação de lucro. Quem já tem um evento interno da BGM, ele vai corretamente para sua DIRF, ok? Porém, já nos deparamos com
empresas de diversas situações que elas possuem eventos diferenciados. Então, tem PLR lá, primeira parcela, PLR segunda parcela, PLR décimo terceiro, enfim, vários eventos de PLR. Como nós temos apenas um evento interno para associar essa informação, então o que é necessário fazer? É necessário ir lá no menu Cadastros, Eventos, Agrupamento de Evento e selecionar o agrupamento 110. Esse agrupamento 110, você vai direcionar para o lado direito da tela e salvar todos os eventos que você possa ter na sua folha de pagamento, que seja do PLR. Então, se você tem lá 5, 10 eventos de PLR que você pagou durante o ano, com descrições diferentes, não sei, alguma coisa que difere um evento do outro, aí você associa nesse evento 110, tá? Anotem aí essa observação. Associem essa informação no evento 110 para que você não tenha ausência dessa informação na DIRF, tá? Então, uma dica muito importante aí, peço que vocês marquem. Agora, voltando aqui na questão da listagem. Observe que aqui a listagem ele vai trazer os rendimentos de janeiro a dezembro, né? Mas ele não me detalha o que compõe cada valor. Então, para que eu tenha esse detalhamento, você consegue fazer, naquela tela anterior que eu mostrei, a emissão do detalhamento. Então, você marcar lá, detalhar informações, aí ele vai me trazer aquilo que o funcionário de fato recebeu de forma detalhada, tá bom? Então, vamos para o próximo slide. Aqui, pessoal, a impressão. Aqui é um modelo da impressão do informe de rendimento, né? No qual ele vai destacar informações de cada campo, de rendimentos tributáveis, de rendimentos isentos e não tributáveis, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, no caso do 13º, no campo 7 de informações complementares, vão trazer alguns dados adicionais para que você consiga fazer aí a conferência do seu funcionário, ok? Pessoal, só uma observação. Quando você faz o cálculo do arquivo da DIRF e você quer emitir listagem ou informe de rendimento, ou até mesmo o detalhamento que eu mencionei anteriormente, né? Que é o detalhamento de todas as informações. Então, você não precisa ficar sempre recalculando, né? Você recalcula se faz algum tipo de alteração, enfim. Caso contrário, não. Você calculou uma vez, você só vai emitindo os informes, as listagens para a conferência, tá? E é isso. No caso, a gente tem aí o manual de ajuda de aplicativo da DIRF de 2018, para mais informações, né? E também disponibilizamos também o manual, que contém também bastante informações a respeito disso. E é isso, pessoal. Espero ter ajudado, né, aos senhores em relação à parametrização do Globus para a DIRF, né? E agora eu vou abrir para vocês a possibilidade de colocar aqui no bate-papo alguma pergunta, caso eu tenha ficado com alguma dúvida, algo que, né, escreve para mim aqui no bate-papo a pergunta, que eu vou replicar para os demais colegas e a gente vai tornando aí a nossa apresentação dinâmica, ok? Vou deixar aberto então aqui para caso tenha alguma dúvida. Vocês possuem alguma dúvida, pessoal? Se tiver alguma dúvida, eu preciso que vocês escrevam para mim no bate-papo, tá? Porque aí eu leio a dúvida e replico para os demais. Pessoal, eu estou esperando aqui o pessoal organizar a pergunta para eu poder replicar, ok?
Pessoal, então vamos lá. Já temos aqui algumas perguntas e como é dinâmico aqui, eu vou indo uma a uma para conversando com vocês, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos ver, peraí. Só um pouquinho. Pessoal, por exemplo, eu tenho uma pergunta aqui em relação ao campo do autônomos, tá? Então, em relação ao percentual que é informado em tela, a nossa colega está perguntando: o desconto é 11%? Não entendi por que o percentual é 100%. O 100% que a gente está informando lá da tela é o que é considerado para ser levado para a DIRF em relação à base, tá? A base do autônomo. Tem alguns autônomos que existem classificações diferenciadas, no qual a Receita Federal existe o regulamento tudo certinho, em que a base dele é diferenciada, não é levada os 100%, é levado um percentual específico destacado em lei, tá? Então, no caso da categoria que mencionamos, é 100%, é 100% que é a base. Nós não estamos falando do valor descontado do INSS, e sim da base, ok? Então, respondendo aí a dúvida da colega. Outro colega está nos perguntando: referente à marcação do parâmetro do campo alimentando, é obrigatório? Eu vou te responder tecnicamente em relação ao layout. Para o layout, se não tiver a informação, o arquivo é validado. Ele não tornou-se isso no layout obrigatório. Então, é emitido aviso e a validação é feita. Então, isso já responde a sua pergunta. Entretanto, a DIRF solicita essa informação, mas não está impondo como obrigatória neste momento, ok? Contém no layout, mas se eu não informar meu alimentando, o sistema vai gerar o arquivo e não vai ser impeditivo de fazer a validação na DIRF, tá bom? Espero ter respondido aí sua pergunta. Caso tenha alguma dúvida ainda, me coloca aqui no bate-papo. Eu consigo gerar um arquivo da DIRF só de autônomos. Pessoal, quando você faz a geração do arquivo da DIRF, é para você fazer a importação de toda a empresa, né? Quando a gente pede para fazer a importação, a geração do arquivo de forma separada, é mais para conferência, para quando você quer fazer a conferência. Agora, fazer segregado, quando você faz só de um grupo de funcionários e vai importar lá para a DIRF, a própria DIRF tem um layout lá que ela pergunta se você quer substituir o arquivo, se quer manter e substituir, ou seja, precisa entender melhor por que gerar o arquivo individualmente sem os demais funcionários, tá? Precisa me esclarecer melhor para mim poder me posicionar. Tem uma pergunta aqui. No caso de assistência médica familiar, desconto em um único evento, precisa informar o percentual? Então, recapitulando, pessoal, em relação à assistência médica. Se a assistência médica ela é unificada num único evento, seja para o titular, dependentes, significa que eu não tenho informação nas tabelas do sistema que é do titular e do dependente, ou seja, eu alimento isso num único evento, certo? Aquele campo que eu mostrei para informar o percentual, ele vai ser necessário se eu optar em levar essa informação para a DIRF separada. Então, por exemplo, eu tenho lá um evento debitando um valor e eu quero que leve para a DIRF 50% representando o valor do titular e 50% representando o valor do dependente. Se minha resposta for sim, que eu quero separar isso, eu informo naquele campo 50%. Se eu não quero separar, eu ignoro aquele percentual, ok? Há uma dúvida aqui em relação ao regime caixa. A conferência de dezembro de 2016 a
novembro de 2017? É isso? Sim, é isso. Por quê? Porque se eu atuo em regime caixa, significa que a minha folha de dezembro de 2016 eu paguei em janeiro de 2007. Então, dessa forma, a minha conferência vai ser dessa forma, apurando o meu histórico financeiro de dezembro de 2016 a novembro de 2017, tá? Então, pessoal, em relação ao Depara, que é feito ao as informações que você tenha no sistema, é preciso entrar no entendimento em relação aos códigos existentes na DIRF. Porque o que acontece? Existem alguns códigos, algumas descrições que utilizamos na prática que perante legislação não são válidas. Então, assim, se na DIRF tem código 1, código 2, código 3, ou seja, que entende-se que os códigos da DIRF existem somente classificações oficiais e você usa por costume no sistema 1 que não está na DIRF, você precisa entender qual de fato é a situação do funcionário. A DIRF vai entender se ele é separado, se ele é solteiro, né? Para a DIRF existem classificações oficiais e não de costumes que a gente acaba aderindo, ok? Estou falando isso porque eu tenho algumas perguntas aqui em relação a estar amaziado, enfim. Como que eu vou fazer esse Depara na DIRF? É importante observar que existem algumas situações que ela se envolve até com a parte civil, ok? Então a DIRF ela está entendendo que o que existe é o que está legal e não em usos e costumes de prática. Então eu tenho lá quem é casado, quem é divorciado, quem é solteiro, não tem algumas situações que a gente acaba utilizando dia a dia, que é casos de prática, tá? Então, importante observar isso na legislação, ok? Deixa eu ver a próxima. Tem uma informação aqui de pensão alimentícia, mas não me fala exatamente o que é a dúvida. Tem uma dúvida aqui em relação à informação do abono pecuniário em dobro, tá? A gente tem aqui a aba que leva informações de abono pecuniário, né? Que eu entendo que deve ser verbas dessa natureza, e a pessoa está com dúvida se vai levar na aba de indenização. Olha, nesse ponto, eu até oriento a fazer uma consulta junto ao seu jurídico. Entendemos o que é de natureza de abono pecuniário, tem que ir em abono pecuniário. Agora, se no detalhe da informação está entendendo que aquilo passa a ser uma indenização, passaria para indenização. Só que nosso entendimento é abono pecuniário. Só que é importante consultar e fazer uma consulta junto ao seu jurídico, tá? Aqui a gente vai passar o que a gente tem de entendimento, mas eu peço a gentileza de fazer uma consulta junto ao seu jurídico. Pessoal, é importante destacar que nós temos a aba em específica para abono pecuniário, tá? Existem outros eventos que é de natureza não tributável que são associados nessa aba. Então, assim, qual que é a orientação que a gente passa? Pega um funcionário que tem a situação, dá uma olhada ao campo que está levando ao informe de rendimento para poder fazer digamos que a concepção da informação se está correta ou não. Temos o campo em específico que leva informação
de abono pecuniário. E temos também como exemplo alguns eventos não tributáveis, que a gente falou anteriormente do início, como o PIS, enfim, salário família, que é destinado à aba não tributável. Então, só tomem cuidado para não confundir nesse ponto, tá bom? Um evento ocorrido em dezembro de 2017 envolvendo PJ para PJ e o recolhimento de IR ocorre no mês seguinte. Devo considerar nessa DIRF dezembro de 2017. Preciso entender melhor se como que esse colaborador está vinculado no sistema, se ele é classificado como autônomo, como que é o tipo de classificação que ele está hoje no sistema. Porque a DIRF que nós estamos tratando, ela é de um prestador, por exemplo, de funcionários, tem prestador de serviços, autônomos, Prolabore. Não entendi a pergunta PJ para PJ. No caso, a empresa informa a DIRF e no conjunto da empresa a gente vai ter essas classificações de trabalhadores, tanto de pessoa jurídica, no caso, a empresa é a pessoa jurídica e dentro da pessoa jurídica a gente vai ter os prestadores de serviços, os autônomos, mas em relação a imposto de renda, e quando que eu vou declarar, vai tudo ser baseado na apuração da minha empresa. Se minha empresa for regime caixa, a minha apuração de dezembro de 2017 eu não vou declarar agora, eu vou declarar apenas na minha próxima DIRF, tá? Então, observa, por favor, a questão do que se trata em relação ao regime de apuração da empresa, se é caixa ou competência. Eu não vou afirmar que vai ser declarado nessa ou na outra, então precisa entender essa parte que eu estou mencionando em relação em qual regime de pagamento que a empresa está atuada. Preciso entender também essa questão de PJ para PJ, tá um pouco confuso, tá? Então, assim, pode abrir um ticket também para o suporte que a gente faz contato e tem um entendimento melhor da situação. Tá, pessoal, em relação assim, se no ano passado vocês tiveram um critério de alguma informação e, porventura, esse ano você vai lá e copia as informações, ele vai trazer exatamente o que foi do ano passado, tá? Então, assim, esses pontos específicos de eventos não tributáveis e tributáveis, enfim, eu acho interessante fazer uma consulta ao jurídico e, tendo alguma dúvida no sistema, pode abrir um ticket para nós de suporte também. Pessoal, mais perguntas? Deixa eu ver, peraí que tem mais aqui. Pessoal, eu recebi uma pergunta agora há pouco dos dependentes, dos pensionistas, do alimentando. Nós já falamos sobre isso. Eu vou repetir novamente para quem já entendeu ou que já ouviu anteriormente, por favor, desconsiderar. Nós temos hoje no sistema, sempre existiu a informação do dependente e posteriormente do pensionista, ou seja, o funcionário que paga a pensão. Só que o pensionista era sempre vinculado à mãe, né? Então, ou o marido, né? Que às vezes o marido também recebe pensão. Estou falando mãe, mas existem situações diferentes também. Então, se a mãe é informada, é aquela informação que é para a DIRF. A DIRF agora está solicitando que seja levado a informação do alimentando, que é da criança, e por isso foi criado esse campo no sistema. Você, no cadastro funcionário, lá na aba de pensionista, né? Lá em cadastro funcionário pensionista, vai ter uma aba do alimentando, no qual você vai associar qual é a criança. Ah, não tem a criança cadastrada? Eu vou lá no cadastro funcionário dependente, cadastro a criança, tá? Então, essa é a questão que foi inserido no sistema. Uma pergunta aqui, que o limite hoje para ser informado lá na tela da apuração anual da DIRF é de 28.559,70 e se pode marcar as duas opções, com funcionário com retenção e com valores acima. Pode marcar, mas aí é importante você olhar que aqui você está colocando o valor teto, né? E os funcionários
com retenção. Pode ser que o funcionário não tenha tido essa quantia de valor, mas tenha tido IR no ano, né? De repente, no decorrer do exercício, ele foi desligado. Então, não há problema, não vejo problema de marcar essas duas informações. Não importou para a DIRF. Não entendi a pergunta de não importou para a DIRF. A dúvida é o seguinte. Tem uma dúvida aqui que geramos a DIRF pelo módulo de contas a pagar e os valores pagos referente a terceiros precisa ter o comando executado emissão de guias. Essa dúvida ela não possivelmente ela pode ter envolvimento ao módulo fiscal, tá? A parte financeira. O que nós estamos tratando da DIRF no âmbito de folha de pagamento. Então aqui a gente só trata da questão dos rendimentos de funcionários, de autônomos que tenha gerado informações no exercício 2017 para destinar à Receita Federal, tá? Possivelmente sua dúvida seja da DIRF feito na área fiscal. Tem uma dúvida aqui, o pensionista menor de 8 anos que não tem a CPF, como informar? Então, o campo CPF não informa, aí você coloca os dados do pensionista no cadastro, funcionário, dependente, coloca o nome da criança, né? Tô falando do alimentando. Aí, na verdade, aqui não é o pensionista, talvez, que você quis dizer, talvez seja o alimentando, né? Aí você vai lá em cadastro funcionários dependente, ok? Cadastra a criança normalmente e depois vai lá na tela de cadastro funcionários pensionistas. Aí lá na aba vai ter uma aba alimentando e você vai associar esse alimentando. Se ele é menor de 8 anos, ele não vai trazer crítica em relação ao CPF. O campo novo dos dependentes e pensionistas deverá ser preenchido um a um. Então vamos lá. Esse campo, ele é específico de cada funcionário, né? Então precisa ser um a um. Exemplo, eu tenho lá o meu funcionário, vou usar hipoteticamente, tá? Eu tenho lá o meu funcionário X que tem hoje lá no cadastro funcionário pensionista, a mamãe cadastrada que hoje ela tem os dados bancários que recebe a pensão, ok? Então isso é particular, é de cada funcionário, não dá para fazer em lote, né? É particular de cada um. Hoje, a Receita pede que seja informado o alimentando. Então, o que nós criamos? Lá em cadastro, funcionários dependentes, esse campo já existe. Você vai lá e vincula o dependente. Então, é a filhinha. Então, logo cadastrei a filha. Posteriormente, eu vou lá em cadastro funcionários pensionistas e associo a criança na aba de alimentandos, né? Então, de fato, é específico de cada um. Tô com dúvidas aqui. Tem uma dúvida aqui se vai ter webinar sobre retenções de notas fiscais. Eu posso avaliar, tá? Eu atuo na área de folha de pagamento, mas eu posso avaliar essa questão e lhe informar. Em relação ao autônomo com valor abaixo de 6 mil, tem algum cadastro para colocar o valor? Não, não tem campo para vincular essa informação. Tem um funcionário que foi desligado em 15/12 e o pagamento da rescisão e pensão foi pago em 22/12, dentro do mês. Porém, a pensão está puxando apenas o valor da pensão paga em 5/12, devido a minha empresa ser regime caixa. Para esse questionamento em questão, abre um ticket para a gente poder avaliar e entender melhor essa questão, tá? Uma pergunta: o correto é resgatar as informações do ano anterior? Você pode resgatar, né? E vai te facilitar, porque você já vai ter muita coisa que você já fez no ano anterior.
Tem uma tela onde fala sobre o FAP. Você não comentou nada de preenchimento necessário na DIRF. Então, tem um agrupamento que é com o FAP no final, né? Que não é todos que tem. Talvez seja disso que você esteja falando, não consegui entender. Pode abrir um ticket também. Então, eu tenho uma colega aqui falando que não conseguiu fazer as anotações sobre o agrupamento. Aí, no caso, eu pedi uma gentileza. Você pode abrir um ticket para o nosso suporte, que a gente passa o manual, tá, da DIRF, ou até mesmo lá no portal do cliente, na aba comunicados, a gente disponibilizou o manual da DIRF. Inclusive, pessoal, é importante destacar que no manual a gente tem até o detalhamento de como fazer a conferência para empresas que atuam em regime caixa, de como fazer a conferência para empresas que atuam em regime competência. A gente explica como conferir mais campos, a gente explica também como fazer a conferência do 13º, que é tributação exclusiva. A informação que é destinada do 13º é líquido, é rendimento líquido. Então, às vezes, o cliente se confunde, porque você vai pegar a base bruta, abater o INSS, abater os dependentes, fazer as deduções, e o valor que é destinado à DIRF é somente do líquido, né? Então, eu posso estar direcionando para você esse manual, que vai falar novamente dos agrupamentos, que é o que você menciona aqui na dúvida, que não conseguiu fazer o acompanhamento no início. E, havendo alguma dúvida em relação a agrupamentos, podemos nos falar. Mas tem esse manual que tem passo a passo em relação aos agrupamentos, tá? Pessoal, em relação ao código de ANS, a gente já fez algumas pesquisas até com o próprio operador, com a própria empresa que tem contrato, e não é um código difícil de conseguir, tá? Então, até mesmo no Google, a gente consegue fazer essa consulta. A parte PIS, COFINS, contribuição social, aí é na parte fiscal, tá, pessoal? Uma dúvida, se eu resgatar as informações do ano anterior, se perde as informações do alimentando. Não, não teria relação. Não importou a pensão neste caso, porque o envio da dívida é feito pela matriz. Não compreendi. É assim, a pensão, o evento de pensão precisa existir em histórico financeiro do funcionário e precisa estar associado no agrupamento. Então, lá na tela de geração da DIRF, né, lá tem a aba pensão e o evento precisa estar associado. Melhor dizendo, né, não seria o agrupamento, na tela de geração da DIRF. Se porventura essa pensão não estiver sendo levada à DIRF, abre um ticket para a gente poder avaliar. A opção de imprimir detalhamento que eu mencionei anteriormente, ele vai trazer para você a informação em tela, só que primeiro ele vai imprimir a listagem, aí depois você fecha, aí posteriormente ele vai trazer o detalhamento, tá? Para você olhar em tela também. A apuração da listagem no regime caixa, pessoal, é igual, tá? Então, ele vai apurar a listagem, não tem uma tela de período que você informa da listagem. A geração você já faz normal, que é 1/1 de 2017 a 31 de dezembro de 2017. O que eu me refiro é a conferência que acaba para regime caixa pegando dezembro de 2016, ok? Só realiza a importação para a DIRF após a conferência e alterações se necessário? Então, o ideal para você fazer a geração da DIRF, a gente sempre pede assim, que você realize a conferência,
faça o detalhamento, mas não impede você importar para o arquivo da DIF, lá para a Receita Federal, olhar como que está lá as informações, porque ela pode ser excluída, né? Até que você faça de fato a transmissão, você consegue importar e depois excluir o arquivo lá, importar novamente. Então, assim, como que vai fazer esse passo fica a critério. O que é importante a gente sempre destacar é que o sistema dispõe de relatórios, da listagem, do detalhamento, da ficha financeira, que é importante para fazer a conferência, né? Aqui eu estou tendo informações referente a dúvidas com o autônomo, tá? Então, assim, nesse caso, a gente pede para abrir um ticket no suporte, passar para a gente qual que é a categoria, qual que é a legislação, que nem eu falei. 100% é para os autônomos convencionais, categoria 13, 15, ou seja, que vai categoria 11, melhor dizendo, que vai levar informações de 100% da base. Agora, quando é diferenciado, tem a base diferenciada, passa para a gente a categoria no suporte, a gente avalia individualmente essa situação. Pessoal, novamente a questão do CPF dos filhos. A Receita Federal está pedindo a partir de 8 anos, tá? Então, é importante que vocês consultem na Receita Federal e fiquem atentos a essa questão que está sendo exigido. Pessoal, tenho clientes falando, posso revogar os eventos de pensão, então, já que não são obrigatórios? Não foi isso que eu falei. Pensão alimentícia, ela precisa ser declarada na DIRF. O que foi perguntado em relação a não ser obrigatório é o campo novo no qual leva dados do alimentando. Então, pessoal, repetindo, pensão alimentícia é sim necessário ser informado na DIRF. Anteriormente, você ia lá no cadastro, né? Não vou dizer todos, mas a grande maioria cadastrava só os dados da mãe, não cadastrava os dados da criança. Por isso que foi criada a opção de associar o alimentando, ok? Onde parametriza o cadastro dos dependentes para que os dependentes fiquem o código da DIRF. Então, assim, é o que nós falamos anteriormente. Lá na tela de cadastros funcionários dependentes, lá vai ter o cadastro dos dependentes. Só que aí, o dependente ele está ligado a um tipo de parentesco, que pode ser lá em cadastros auxiliares, cadastros auxiliares parentesco, você vai ter lá filho, mãe, pai, enfim, você vai ter lá a informação do parentesco. Naquela tela de parametrização da DIF que eu mostramos anteriormente, você vai fazer o depara. Então, o filho no Globus é o código 1, na DIF é o 3, então é só clicar um sobre o outro, tá? Então, esse que seria o depara. Pessoal, tem um evento cadastrado como ajuda de aluguel. Ele entra como ajuda de custo? Precisa confirmar com o jurídico. Se tiver natureza igual de ajuda de custo, sim. Caso contrário, não. Tem um caso aqui em específico que está falando que a pensão alimentícia importou com os dados da matriz e não da filial. Precisaria entender. Esse caso aqui é para abrir um ticket para a gente poder avaliar. Tem uma pergunta aqui em relação à página 25, que tem parentescos cadastrados. Né? A gente entra, possivelmente é um exemplo de tela. É só exemplo, tá, pessoal? Porque assim, na base de cada cliente, você pode ter o código um como filho e o outro um como mãe, tá? Então, esse campo ele é aberto.
Agora, o depara, que vai ser feito naquela tela que eu mostrei, aí sim você vai direcionar. Então, para o meu código 1 é o código 3 na DIRF, para o meu código 2 é meu código 1 na DIRF. É só clicar em cima um sobre o outro, tá? Vendo dúvidas nesse campo, só nos informar no suporte. Viviane, no caso dessa dúvida, eu peço para você abrir um ticket para o suporte, tá bom? Em relação a tributáveis e não tributáveis, por favor. Pessoal, em relação à classificação tanto de prestadores de serviços, autônomos, Prolabore, lá na tela de geração, na tela de parametrização que você informou o percentual da base e correspondentemente à sua categoria, clica na parte, tem um flag em tela que é para trazer autônomos num contexto geral, tá? Que estejam sem categoria. Clica nessa aba, observa se tem algum dessas categorias que estejam sem vínculos, tá? E havendo alguma situação em específico, aí vocês abrem pra gente um ticket pra gente poder avaliar, tá bom? Porque tem situações que é caso a caso, então a gente precisa entender e até mesmo falar com vocês para poder dar um direcionamento, ok? Não localizei a opção de dependente DIRF no cadastro de pensionista. Poderia me ajudar? Pessoal, então é assim, ó. Existe um cadastro que esse cadastro você já é comum para vocês. Lá em cadastro funcionários dependentes. Lá você vai ter o cadastro dos dependentes. Lá no cadastro funcionários pensionistas vai ter uma aba lá de alimentando para DIRF. Se porventura você não tiver com essa aba visível, manda para a gente um print no suporte para a gente poder observar e ver se a versão já está compatível, tá? Mas se já está com versão atual, essa aba tem que aparecer. Igual tá no manual, tá, pessoal? A gente colocou o print dessa tela no manual, peço para vocês darem uma olhadinha. Pessoal, tem uma dúvida aqui, minha folha de dezembro, pago em 5/1, qual seria a data de vencimento do meu IR? Aqui a gente não está falando de apuração de vencimento da guia do IR, tá? A gente está apurando sobre a DIRF. Então, assim, o que precisa ficar claro? A minha DIRF de regime competência é a minha apuração que eu tenho dos meus funcionários de janeiro a dezembro. Aqui a gente não está falando do recolhimento da guia, tá? A gente está falando de entrega do arquivo da DIRF para a Receita Federal e aqui não entra imposto, é informação que é levada para a DIRF, tá? Aqui a pergunta de vencimento do IR eu não compreendi, porque aqui o nosso encontro é para falar do webinar em relação à geração do arquivo da DIRF. Qual a informação que eu vou prestar à Receita Federal? O que o meu funcionário recebeu no ano, o meu sócio, o meu autônomo, o que ele recebeu no exercício do ano que está sendo apurado, que é 2017, ok?
Pessoal, essa questão da apuração, de como fazer o recolhimento do IR, de como que vai ser a apuração na DIRF, eu oriento bater um papo com o contador, tá? Porque assim, a forma como hoje você recolhe mensalmente o seu IR, como você faz a distribuição, ela vai ter reflexo de como você vai gerar sua DIRF. Então é importante você confirmar qual é o regime de apuração que vai ser informado para fazer a geração da mesma, tá? Tendo perguntas assim, se encontrar diferenças, como corrigir, tudo depende. Tem que entender qual que é a diferença, o que está faltando, né? E em relação ao agrupamento 110, que é o agrupamento de PLR, não é, como que eu posso dizer? Digamos assim, você vai usar esse agrupamento, como eu falei inicialmente, se sua empresa tiver diversos eventos, né? Se a sua empresa trabalhar com um único evento e já tiver o evento interno da BGM, então não precisa estar no agrupamento. Agora, se você tem dois, três eventos, aí é necessário, porque o evento interno da BGM não vai poder estar dentro dos três eventos, entendeu? Por isso que foi criado esse agrupamento 110. Pessoal, é que talvez todos não tenham essa informação, alguns já tenham, eu vou só destacar para ajudá-los, tá? Nós disponibilizamos em nosso portal do cliente, na aba Comunicações, o manual da DIRF. O manual da DIRF, ele tem em média hoje de umas 60 páginas, mais ou menos. Ele tem bastante informação, ele tá um manual com bastante detalhes, né, bem rico. Então, para quem não tem ainda esse manual, eu peço a gentileza de clicar lá na abinha Comunicados e extrair ele de lá, um arquivinho em PDF, tá? Que contém essas informações, que vai ajudá-los em relação à associação do que conversamos hoje, ok? Então é isso, pessoal. Eu agradeço imensamente a participação de vocês, tá? Foi um prazer estar com vocês aqui hoje e muito gratificante fazer essa apresentação para vocês e esperamos sempre apresentar aí as novidades, as melhorias que temos no sistema. E eu vou pedir uma gentileza. Eu fico muito feliz aqui pelo pessoal que está agradecendo, tá? É recíproco, eu gosto muito de estar aqui com essa interação com vocês, de verdade, eu gosto bastante, né? Quem já falou comigo um pouco sabe que eu gosto bastante desse envolvimento. E caso nesse meio tempo não conseguir esclarecer alguma dúvida por ser muito específico e muito particular, abre um ticket, tá bom? Eu estou acompanhando lá no suporte junto com a equipe os tickets que são de abertura para DIRF. Então, caso tenha alguma dúvida que não foi sanada, por gentileza, abre um ticket para a gente no suporte, a gente vai dar o apoio a vocês para que vocês consigam, né, fazer aí a validação, finalizar a entrega da DIRF, relembrando que o prazo é até agora dia 28 de fevereiro, né? Procure não deixar para a última hora para poder fazer as conferências com um pouco de calma, tá bom? Então, assim, agradeço bastante a participação de todos vocês e, havendo dúvidas, peço a gentileza de abrir aí um chamado para nós, que atenderemos com certeza, tá bom? Eu espero me esforcei ao máximo para poder trazer para vocês, né, de forma reduzida também, que a gente tem um tempo aí para não ficar muito cansativo para vocês, esclarecimentos, tá? E o que ficou em específico mesmo, que eu de repente não tenha respondido, pode ter certeza, abre o ticket que eu ligo para vocês, respondo pelo próprio portal, a gente faz essa interação e eu estou à disposição para ajudá-los, tá? Eu vou finalizar então aqui hoje o nosso webinar e foi um prazer e de certa forma eu espero vê-los em breve, mesmo que seja em um outro assunto, né? Mas eu espero de verdade
vê-los no bom sentido, né? Que eu não estou vendo, mas estou lendo aí o comentário de cada um. E em breve faremos aí uma nova apresentação, tá bom? Então, bom dia para todos, um excelente fim de tarde aí, né? Pós-almoço. E até breve, pessoal. Até mais. Bom dia, obrigado.